A audição é um dos 5 sentidos. Mas eu diria o seguinte, a audição é apenas mais um dos 5 sentidos. Nossa relação com a visão é muito mais pragmática. Você fala de cores, texturas, sem o menor problema. É comum as pessoas dizerem até um certo tom de humildade. Eu não entendo nada de som. Mas você já viu alguém dizer, eu não entendo nada de luz? Nossa relação com a luz, com a visão é muito mais pragmática, muito mais familiar. Mesmo assim, o som parece que causa uma... Parece que exerce uma atração especial nas pessoas. Talvez pelo impacto emocional que a música e a voz das pessoas conhecidas causem na gente. Mas o fato é que você diz, eu gosto mais da segunda cor da camisa dela. Puxa um pouco mais pro turquesa, tem um pouco mais de verde no tom. Mas você já ouviu alguém dizer, olha, ontem eu fui num show, mas no teatro havia excesso de frequências graves. Você nunca ouviu ninguém falando isso, né? Mas aí você diz humildemente, eu não entendo nada de som. Mas na verdade, você entende muito mais de som que você imagina. Você é capaz de reconhecer a voz das pessoas, ainda que pelo telefone. Você ouve uma música algumas vezes e depois é capaz de reproduzi-la, cantando no karaokê ou no banheiro. Você é capaz de dizer a direção de onde vem o som. Isso é muito útil quando você vai atravessar uma rua distraidamente. Você nasceu com uma incrível habilidade de distinguir intervalos entre tons musicais. Enfim, você pode até não ser consciente, mas a gente passa a maior parte do tempo produzindo, decodificando e interpretando ondas sonoras. O que falta para a maioria das pessoas é o vocabulário adequado, termos e expressões corretas para se referir aos sons. Falta também conhecer um pouco mais sobre a natureza física das vibrações e também saber um pouco mais a respeito do funcionamento do seu ouvido. Também falta saber um pouco mais a respeito de como o seu sistema neurológico decodifica e interpreta essas vibrações. Hoje a gente conhece muito a respeito de som. Mas houve um tempo que se conhecia muito pouco a respeito. Aliás, se conhecia muito pouco a respeito de muita coisa. Vou contar uma história para vocês do tipo Era Uma Vez. Então, era uma vez, numa floresta distante, viviam um lenhador e seu filho. Eles viviam isolados, a próxima aldeia ficava a quilômetros de distância. E de tempos em tempos, eles iam à cidade mais próxima vender a madeira que eles cortavam. Certa vez, voltando da cidade, perceberam que uma grande árvore havia caído. O pai, então, resolvendo provocar a imaginação do filho, falou: puxa, filho, imagine o barulho, o estrondo enorme que essa árvore fez quando caiu. Ele falou assim: mas pai, se a gente não estava aqui para ouvir, não tinha ninguém por perto para ouvir, será que houve mesmo som? O pai ficou intrigado, fez uma cara de dúvida. Na verdade, ele nunca havia pensado a respeito disso. Não se sabe direito o que o pai respondeu pro menino, mas provavelmente ele inventou alguma desculpa e mudou de assunto. Mas o garoto não se convenceu. Aí os anos se passaram, o garoto cresceu, ampliou os negócios do pai, construiu uma grande madeireira, ficou rico e foi estudar em Paris. Em Paris, tornou-se um filósofo natural. Nós estamos falando do século XVI, XVII, onde os filósofos naturais eram livres pensadores que ficavam aí elucubrando sobre como o mundo deveria funcionar. O garoto se juntou ali àquelas discussões dos filósofos naturais a respeito dos fenômenos físicos e tal. E adivinha qual era o seu assunto preferido? A natureza do som. Aquele episódio da sua infância nunca havia de sair da cabeça. Afinal de contas, ouve ou não ouve som? Essa história do lenhador é uma espécie de lenda que já vem se perpetuando há muito tempo. Ela era usada como ponto de partida para discussões homéricas a respeito da natureza dos fenômenos físicos. Nessa época prevaleciam as ideias de Aristóteles. Aristóteles viveu no século IV a.C. e ele e os seus seguidores tinham o péssimo hábito de atribuir desejos e emoções humanas aos objetos. Era assim que ele explicava a mecânica. Errou na mosca, como se diz. Apesar de monumentais equívocos, as ideias de Aristóteles e dos gregos antigos em geral perduraram por mais de 2000 anos. Mas a gente deve dar um desconto aí para os filósofos da época, né? Porque, afinal de contas, nessa época não se sabia a respeito de vibrações, ondas, moléculas. Pouco se sabia também sobre fisiologia, anatomia, sobre o funcionamento do ouvido e do sistema neurológico e do cérebro. Não existia aquela figura do cientista, nem do método científico, assim como a gente conhece hoje. Os filósofos naturais não faziam experiências. Além disso, essas conclusões eram muitas vezes contaminadas por aspectos sociais, culturais e religiosos. Hoje, sabemos muito mais a respeito de som. Mas será que é possível dar uma resposta simples e satisfatória ao lenhador e seu filho? Uma resposta simples depende de uma definição bem clara e objetiva a respeito do que significa som. Então você vai lá num livro especializado, um livro de engenharia acústica, e procura uma definição de som. Um livro desse vai encontrar a seguinte definição: som é a alteração na pressão, deslocamento de partículas ou velocidade das partículas, que se propaga num meio elástico, ou a superposição dessas alterações. Som também é a sensação auditiva produzida pelo ouvido a partir das alterações descritas acima. Mas essa definição não ajuda muito. Ela é boa para quem já sabe o que é som. Talvez se você for numa enciclopédia, você encontre uma definição um pouquinho mais amigável. Tipo,
O que a gente chama de som é uma sensação. Uma sensação é a interpretação produzida pelo cérebro a partir de informações fornecidas por um órgão especializado, que recebe essas informações do meio externo a partir de ondas sonoras geradas pelas vibrações dos objetos. Melhorou um pouco, mas eu vou produzir aqui uma definição, aliás, não é nem bem uma definição, é uma relato em forma de historinha. Imagina assim, você está na sua sala. Na sua sala encontra-se um violão. Alguém vai lá, pega o violão e toca na corda do violão. Essa corda passa a vibrar e transmite a vibração para o corpo do violão, que vibra no mesmo modo. A vibração da estrutura total do violão é transmitida para as moléculas de ar, que por sua vez vibram de acordo com o modo de vibração do violão. A vibração das moléculas de ar geram ondas sonoras na sala. Então essas ondas se propagam pelo ambiente até atingir o seu ouvido. As estruturas do seu ouvido interno transformam essas vibrações mecânicas em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos chegam até o cérebro e se você estiver acordado e consciente, você vai dizer: opa, ouvi o som de um violão. Isso porque você conhece o som característico de um violão. Poderia ser um outro instrumento. Nesse caso é o violão. Essa definição ela é mais fácil de entender, mas ainda contém alguns pecados. Primeiro que ela descreve uma situação muito particular, um violão. Não é só o violão que produz som. E também não é só pelo ar que as ondas podem se propagar. O importante é que você saiba que o som não é algo misterioso. De maneira geral, os gregos não fizeram muitos acertos na área da física, especialmente na física relacionada com a mecânica, que trata do movimento. Porém, surpreendentemente, em relação ao som, eles até que acertaram algumas coisas. Por exemplo, já por volta do século VI a.C., o Sr. Pitágoras de Samos, já estudava as vibrações. Ele percebeu que a vibração de uma corda estava relacionada com o som que era produzido. Ou seja, ao tocar numa corda com mais força, ele ia observar que a amplitude dessa corda era maior e o som resultante tinha mais intensidade, mais volume, como a gente chama hoje. E o contrário também, ao tocar na corda com menos intensidade, a vibração é aquela que você vê uma nuvem. Você não vê a vibração discretamente. Mas ele percebeu que a amplitude dessa vibração estava relacionada com a amplitude do som. Ele observou também que se ele diminuísse o tamanho dessa corda, o som resultante seria mais fininho, hoje a gente chama de agudo. Mais tarde, o Sr. Arctas de Tarento percebeu uma relação entre a velocidade da vibração da corda e o som resultante. Ele percebeu que quanto mais rápida era a vibração da corda, mais fininho também seria esse som. E o contrário também. Quanto mais lenta a vibração da corda, mais gordo, mais encorpado. A gente chama esse som de grave. Então essa é a nomenclatura que a gente usa hoje. Graves e agudos. Já uns 50 anos depois, por volta de 350 a.C., vejam só, o senhor Aristóteles, que costumava dar furos homéricos, dizia para as pessoas que ele desconfiava que o ar era um meio necessário para a propagação do som. É um tremendo avanço nessa época, né? Não se sabia que o ar era composto de pequenas partículas. Já no ano 500 depois de Cristo, um romano, o senhor Ancius Manilius Severinus Boetius, ele fez uma comparação específica entre a condução do som através do ar com as ondas produzidas num lago. Ele já estava dizendo de uma certa forma que o som é uma onda. Enfim, o pessoal já estava dando os primeiros passos no sentido de entender o que seria o som.